Lucy Arantes, psicóloga, coach e terapeuta quântica, apresenta Programa Terapia Vibracional, abordando temas sobre redução de estresse e mudança comportamental através de terapias inovadoras. Boa tarde, é um prazer enorme estar aqui com vocês novamente. Hoje eu quero contar um pouquinho sobre o meu trabalho, para quem nunca ouviu, como é que funciona, né? Então, como eu trabalho com um equipamento que chama Skill, é um equipamento que faz uma terapia que a gente chama biofeedback com eletrorressonância. O biofeedback porque ele faz uma leitura do teu corpo e ele reenvia para o corpo uma informação mais equilibrada. Então, se tem algum desequilíbrio, ele equilibra. Quais níveis? Físico, mental, emocional e energético. Quando eu falo níveis, ele consegue identificar padrões de pensamento, emoções reprimidas, traumas, bloqueios inconscientes. Então, às vezes, ele me dá determinadas informações. Ele consegue limpar a aura, equilibrar o campo energético. Se tem algum desequilíbrio espiritual, aparece também no equipamento. A gente consegue enviar uma outra frequência elétrica para o corpo da pessoa e que ajuda a equilibrar, a se sentir melhor. A sensação de bem-estar, ela ocorre na própria sessão. Eu gosto bastante de fazer uma primeira sessão quando a pessoa me busca para um tratamento. Eu faço normalmente uma sessão com o equipamento a primeira vez, porque o equipamento me dá um norte, né? O que está acontecendo com essa pessoa em todos os níveis. E a gente busca o equilíbrio. No campo emocional, a gente vai trabalhar as questões emocionais. No mental, padrões de pensamento, distorções cognitivas, percepções, que a maneira de ver o mundo faz bastante diferença, como é que a gente lida com os problemas, como que a gente resolve os nossos problemas. Então, o equipamento, além dele me dar informações, ele equilibra a pessoa. Então, a sensação de bem-estar ocorre na própria sessão. Totalmente indolor, nada invasivo, não tem contraindicação, com exceção de pessoas que usam marca-passo. E a sensação é muito boa. Então, relaxa, diminui o estresse, melhora a qualidade do sono, alívio de dor e muitas vezes proporciona saltos quânticos. São mudanças, né? Simplesmente eu roí a unha, parei de roer, às vezes não saía para almoçar, de repente comecei a almoçar. Coisas que me tragam sensação de bem-estar e equilíbrio. Essa é uma das terapias. Tem o Psyche. O Psyche é uma técnica que a gente usa para equilibrar hemisfério direito com o hemisfério esquerdo do cérebro. Juntar razão com emoção. E o objetivo básico, além do desbloqueio inconsciente, quem me dá a informação se determinada crença tem uma distorção ou não, é o inconsciente da pessoa. A resposta vem através do corpo, não através da razão, né? Então, às vezes, você vê uma afirmação lá, eu sou seguro. Né? A gente diz, lógico que eu sou seguro. Aí o corpo responde, não é. Então, a gente faz o equilíbrio, o centramento da pessoa, tanto de um hemisfério quanto do outro, em relação àquela crença. Esse é o Psyche. E é muito legal porque ajuda num processo de mudança. Pessoas, às vezes, muito resistentes a mudanças, a ideias novas, a lidar com conflitos de uma maneira diferente. O Psyche é muito legal. Aí tem o EFT, que é um equilíbrio através de pontos de meridiano, de acupuntura, né, que a gente faz. É uma técnica que normalmente eu ensino para a pessoa e a pessoa faz em casa e vai fazer sempre que tem a necessidade. E a gente também faz um equilíbrio, tanto físico, mental, quanto emocional. Por quê? Porque ele trabalha também na frequência. É como se fosse um ajuste de rádio. Vocês lembram quando a rádio não era digital e era analógico? Ficava aquele chiado. E aí você ficava lá tentando ajustar o ponto certo para ouvir o mais limpo possível, o mais nítido possível. Então, a EFT faz isso. Quando a gente tem dor, ou tem alguma tensão, ou tem algum bloqueio emocional, algum trauma, a gente está em desequilíbrio. E através desses pontos de acupuntura, a pessoa vai fazendo um ajuste. Quando o ajuste é perfeito, a dor desaparece, o medo, a tensão tende a desaparecer, a dor também. Então é muito legal.
Então, são abordagens, fora isso tem os florais, eu trabalho com os frequenciais, trabalho com os californianos, os australianos. Fora aí, todas essas terapias têm a ver com equilíbrio elétrico, energético, né? Nós estamos falando aqui de terapia quântica. Tem a psicoterapia, que é fundamental, porque às vezes precisa, né? Precisa tomar consciência, precisa desenvolver novas estratégias para lidar com os seus conflitos, ciência melhor, desenvolver outras estratégias a partir daquela minha história de vida. Então, assim, são técnicas que a gente vai desenvolvendo, né, vai ajudando a pessoa a ampliar o nível de consciência. Meus telefones é o 5049-0863 ou 4116-0864. O site é terapiavibracionalsp.com.br. Eu vou abrir os telefones para a rádio. O que eu quero abordar hoje, e o objetivo do programa, é fazer com que vocês ampliem uma autoconsciência e possam fazer mudanças. Todas essas terapias que eu falei, elas visam esse objetivo, mudança de padrão de comportamento, tomada de consciência, desenvolvimento de novas estratégias e atitude e comportamento diferente. É um processo, né? E o tema que eu quero falar hoje é perdão. É a nossa dificuldade em perdoar. E perdão, quando a gente não perdoa, a gente acaba remoendo dentro da gente uma outra emoção que a gente chama de mágoa, ressentimento, revolta, da angústia. Às vezes a gente se coloca até no lugar de vítima. Por quê? Porque o outro fez, o outro falou, o outro me magoou, o outro não cumpre. E isso vai gerando na gente um desequilíbrio. Todas as emoções, elas são fixadas no corpo através do nosso cérebro, através dos neurotransmissores. Ele envia uma frequência e essa frequência dos neurotransmissores vão para a coluna e a coluna joga uma tensão no corpo. Então, né, vocês já devem ter ouvido falar do câncer, que o câncer, uma das emoções que mais indica um desequilíbrio no corpo, que é o câncer, é a mágoa, é a revolta, é o ressentimento, é aquilo que fica te corroendo por dentro, fica te comendo por dentro. Muitas vezes, no consultório, às vezes as pessoas chegam ou para tratar luto, ou às vezes até com síndrome do pânico, algum transtorno de ansiedade, com a queixa, assim, dificuldade de relacionamento com alguém. Normalmente são pessoas próximas, pai, mãe, marido, filho. E são pessoas que a gente, de alguma forma, a gente rompeu, né, uma relação mais saudável com a pessoa. Isso gera ressentimentos, isso gera mágoas, isso gera dificuldades. Quando a gente começa a tratar essa pessoa, um dos pontos que eu gosto de trabalhar é o perdão. Eu uso a palavra perdão, porque é a única palavra assim, que eu acho que se assemelha ao que eu gostaria que a pessoa sentisse. Ou seja, eu gostaria que a pessoa não sentisse mais nada em relação ao que aconteceu ou em relação à pessoa. Poder olhar a pessoa sem aquela raiva, sem aquela mágoa, sem aquele ressentimento. Isso para mim é perdão. Quando eu digo que perdoo, né, porque a pessoa se arrependeu, veio conversar comigo, e aí eu falo, não, te perdoo. E aí o que acontece? Quando eu olho para a pessoa, eu lembro da situação, eu lembro do que aconteceu e aquilo ainda me faz mal. Isso não é perdão, né? Eu ainda estou conectado com a pessoa naquela situação, eu ainda estou com mágoa, ainda estou com raiva. Tem um ouvinte, alô? Alô, meu nome é Ana. Oi, Ana, tudo bom? Tudo bem. Eu tô muito feliz de ter conseguido falar. Ah, legal, muito bom. Eu tenho duas perguntas de ordem um pouco diferente. Uma para falar sobre o perdão, como você está dizendo, tá. Como trabalhar isso numa traição, num relacionamento, uma pessoa que depositava tanta confiança e de repente ocorre uma traição. Sem vitimismo, mas como trabalhar o perdão nessa condição. Sim. E a outra que eu falei que não tem tanto a ver hoje com o tema, mas é a desorganização. Por que eu sou tão desorganizada aos 50 anos? Certo. Como trabalhar
isso, meu Deus, eu tenho vergonha, mas eu quero aprender, eu tento começar a ser organizada, quando chegar no meio do caminho já estou todo bagunçada. Entendi. Então, essa organização que você está falando tem a ver com o que exatamente? Não, de ordem pessoal, coisas pessoais. Se eu trabalho num escritório, eu quero deixar as coisas organizadas. Eu começo organizado. De repente, cada papel já está em outro lugar. Tá. E chave, eu sempre perco chave. Meu Deus, eu fico desorientada e envergonhada. Por isso que eu falei, aos 50 anos, como é que eu ainda sou tão desorganizada? Legal. Ana, eu acho super legal, eu vou te responder no ar. E antes de mais nada, eu gostaria de te agradecer, porque eu esqueci de falar de uma abordagem que eu uso como terapia, que é o coaching. E o que você está trazendo dessa desorganização, dessa dificuldade de fazer as coisas de uma forma mais ordenada, tem a ver com competência, desenvolver e treinar competências de organização, planejamento. Isso tem a ver um pouco com o coaching. Eu vou falar um pouco, então, no ar sobre isso, tá? Ai, obrigada. Muito obrigada. E parabéns pelo seu trabalho, viu? Obrigada. Um beijo. Então, seguinte, o que é essa dificuldade de organização? A gente vai vivendo, vai acostumando a fazer as coisas, a gente resolve, né? Às vezes a gente entra no quarto de um filho e tá lá tudo zoneado. Quando a gente arruma, o coitado não acha nada do que ele, teoricamente, sabia onde estava e agora não sabe mais. Cada um tem uma organização interna. E o que a gente precisa? Ter um equilíbrio nessa organização interna. Quando a minha organização interna, no externo, ela está toda bagunçada, eu preciso achar um meio termo. Então, é desenvolver competências. Como é que eu faço isso? A gente identifica, primeiro, quais são os bloqueios que você pode ter, ou dificuldades, ou obstáculos, que te levam a manter a organização. Então, a gente chama de obstáculos externos. Então, todas as vezes que eu vou arrumar, por exemplo, os meus papéis na mesa, alguém me chama, eu me distraio e acabo não arrumando. Então, esse é um obstáculo interno. Como é que eu lido? Que plano de ação eu vou desenvolver para lidar com situações externas que possam atrapalhar a minha organização? Pode ter um obstáculo interno. Então, por exemplo, eu posso me sabotar, eu posso ter essa dispersão, né? Eu posso, em algum momento, olhar a mesa e falar, mas tem que arrumar isso, eu vou olhar não sei o quê. Aí, quando você vê, você já ficou 2 horas olhando outra coisa e não dá mais tempo de arrumar a mesa. Então, são obstáculos internos que a gente tem que identificar quais são as emoções ou os padrões de pensamento que levam a gente a se sabotar, e aí desenvolver um plano de ação para lidar com esses obstáculos internos. Fora isso, é treinamento mesmo. Então, como é que eu arrumo a mesa, fazer um plano de ação e pôr em prática? Todo dia eu vou treinando. Surgiu um obstáculo externo, eu já tenho um plano de ação para lidar com esse obstáculo externo. Surgiu o interno, eu tenho outro. É plano de ação, é execução o tempo todo. E na medida em que quanto mais você executa, mais você fortalece o músculo da persistência e mais você desenvolve essa competência e tende a fazer a mudança. Quer dizer, deixa de ser um esforço físico e mental de ter que fazer aquilo e passa a ser automático, vira um hábito. Quando você vê, você já está fazendo, já mudou de um padrão para o outro. Isso é uma coisa. Com relação ao perdão e à traição no casamento. É importante entender a dinâmica desse casal. E na medida em que você compreende, né, aceitar a falha do outro, a traição do outro, também requer que você olhe também as suas falhas. Casamento, Ana, é algo mais complexo. Eu acho que seria legal até a gente abrir um espaço só para falar dessa dinâmica do casamento e da traição. Muitas vezes a traição ocorre, às vezes até para manutenção do casamento, por incrível que pareça, por mais maluco que seja. Então, tem sempre uma função isso, e a gente precisa entender isso e fazer a modificação. Perdoar o outro é ter que aceitar o que aconteceu e superar isso. E como é que a gente supera? Aí é se colocando no lugar do outro, o outro se colocando no nosso lugar, é fazendo acordos, é podendo lidar com essa ferida, é poder falar da ferida, é poder abrir o coração
100% um para o outro. Mas aí é um processo terapêutico, não é um processo rápido e fácil, mas é possível. Eu já tratei alguns casais com essa dinâmica e conseguiram superar a traição. Ok? Tem mais uma ligação no ar. Alô? Alô? Oi. Oi, boa tarde. Boa tarde. É a Maria Aparecida que está falando aqui da Zona Leste. Ô, Maria Aparecida, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Ótimo. Então, o meu problema também é com perdão. Você falou, eu me senti assim na causa, sabe? Legal, legal. É. E o que aconteceu? É justamente com a minha mãe. Isso me dói muito. Então, inclusive, ontem aconteceu um episódio, assim, que eu fico impaciente, né? E a gente acaba alterando a voz. Depois as duas ficam machucadas para um lado, para o outro, né? Sim. Porque ela precisa de mim e eu precisei muito dela. Sim. Então eu fico com essa marca. Foi a mãe que ela foi, o que ela fez por mim. E hoje eu não estou conseguindo ter essa paciência para ter com essa pessoa que ela se tornou hoje. Entendi. Eu vou tentar te explicar, eu tenho pouco tempo. Certo. Mas a dinâmica com mãe É uma vida toda. E tem uma coisa da mãe ideal, da mãe real. A mãe que a gente tem dentro da gente, a mãe que a gente gostaria, né, que fosse. certo. Que é a mãe que a gente idealiza, é a mãe que a gente sonha. E a mãe real não está longe dessa mãe ideal. Quanto mais eu idealizo a minha mãe, mais a minha mãe real fica distante. E como toda pessoa, lógico, cheia de imperfeições, comete erros, tem, às vezes, temperamentos difíceis, são mais autoritárias. E aí, como que a gente lida com tudo isso? Primeiro, é aceitar as diferenças. Segundo, é poder sair um pouco do teu lugar e se colocar um pouco no lugar da tua mãe. Dentro da limitação dela, dentro da dificuldade dela. E fazer isso é fazer como se fosse a sua mãe. Né? Será que com a história de vida da minha mãe, será que com o que ela passou, o que ela viveu, será que eu agiria diferente? Às vezes não, às vezes a gente agiria igual. Então, assim, isso é uma coisa, isso é tomada de consciência. Poder aceitar as diferenças, as pessoas são diferentes. E quando eu esbarro no outro, é quando as minhas exigências internas, elas são muito rígidas. Quanto mais exigente eu sou, mais eu quero que o outro faça aquilo que eu entendo que é bom, aquilo que eu entendo que é verdade. Se eu tenho um modelo de mãe perfeita, a minha mãe real nunca vai fazer do jeito que eu gostaria. Então, eu vou estar sempre insatisfeita. Mesmo a minha mãe real fazendo o melhor que ela pode fazer. Eu não consigo enxergar, eu não consigo perceber isso como bom. Por quê? Porque tem uma distância entre o ideal e o real. Quando eu baixo a minha exigência dessa mãe perfeita, dessa mãe idealizada, eu consigo aceitar mais essa mãe imperfeita, essa mãe real. Essa mãe que a hora acerta, a hora erra, hora é legal, hora é chata. E é isso mesmo, a gente é assim, né? Todo mundo é assim. Então, é poder aceitar as diferenças, poder entender que mãe perfeita é essa que tem dentro de você, quais são as suas exigências e reduzir essas exigências para que você possa aceitar a tua mãe como ela é. E dependendo da idade dela hoje, também tem um agravante, né? Assim, o grau de complexidade, porque às vezes a limitação dela é tamanha e potencializa determinadas dificuldades no relacionamento. Então, por exemplo, vamos imaginar que ela é uma pessoa muito autoritária, muito rígida, tem uma idade mais avançada, pode entrar num comprometimento neurológico maior, a rigidez aumenta, intensifica, aí fica mais difícil da gente lidar com a pessoa. Já era difícil, fica mais ainda. Como é que eu faço para aceitar essa dificuldade hoje? Porque hoje pode ser uma doença. Antes era um temperamento e hoje está tão cronificado que está rígido, está endurecido. Né? Agora, de tudo isso que eu falei, o mais importante é a gente sofrer menos. Então, se você diminui a tua exigência, se você consegue aceitar as diferenças da tua mãe, se você consegue olhar o problema de saúde dela e separar, isso é uma doença, isso faz parte de um quadro, isso faz parte de um problema que ela está vivendo hoje, você consegue sofrer menos com a situação, porque não entra no pessoal.
Então, ela não está fazendo isso para te agredir, ela está fazendo isso porque ela sempre fez e agora está mais rígido, está mais duro e ela vai fazer. Não é porque é com você. Então, a gente tira do pessoal e passa a ver o problema pontualmente, né? Como a gente vê um problema de saúde qualquer, um problema de saúde psíquica, de saúde mental, é muito mais complexo, né? Porque a gente não vê. Você tem um problema, por exemplo, de estômago, uma diabetes, então tá ali diagnosticado, tá escrito. Quando é um problema mental, um problema psíquico, não tem nada escrito. Então, às vezes a gente fala o que está acontecendo e as pessoas não entendem. Eu estou depressiva. Não, você é preguiçosa, você não quer fazer as coisas. Não, mas eu não consigo levantar da cama. Não, como não consegue? Então, assim, são coisas que às vezes a gente não consegue fazer o outro entender. Então, teria que olhar um pouco melhor essa tua relação com a tua mãe, entender quais são as tuas exigências internas em relação a ela, reduzir essas exigências internas e poder aceitar melhor o que ela pode te entregar hoje e não sofrer com isso. Aí não é fácil fazer isso sozinha. Por quê? Porque a gente, quando está dentro do problema, a gente está mergulhado na emoção. Então é muito difícil, às vezes, a gente se descolar desse lugar e olhar de um outro ângulo. Quando você está num processo terapêutico, fica mais fácil, porque tem alguém olhando de fora e te apresentando uma outra ótica da situação. E aí é um exercício que você começa a fazer, a se deslocar desse lugar de filha e olhar distante, como se fosse uma projeção astral. Sabe quando você sai do corpo e olha lá de cima, falando, nossa, olha como eu sou esquisita lá embaixo? Mais ou menos isso. É se deslocar desse lugar de filha e olhar como se fosse uma tela de cinema. Que filme é esse? Se eu tivesse no personagem da minha mãe, o que eu faria? E se eu faria dessa forma? Tá bom? Certo. Muito obrigada, viu? Nada, Deus abençoe. Qualquer coisa, entre em contato com a gente. E é um trabalho muito legal. É um trabalho que melhora muito a qualidade da relação da gente com as pessoas. Tá bom? Certo. Deus abençoe. Muito obrigada. Obrigada eu. Um grande abraço. Bom, pessoal, eu quero convidá-los para conhecer o consultório, conhecer um pouco esse trabalho. É um trabalho muito legal. A gente consegue auxiliar vocês a fazerem mudanças na sua vida e sempre oferecendo ferramentas. As mudanças, a responsabilidade é de cada um de nós, né? Na medida em que a gente toma consciência e consegue fazer essa transformação. Os telefones 5049 0863, 4116, 0864, site terapiavibracionalsp.com.br. Quem quiser entrar em contato, lucy.terapeuta@gmail.com. Um grande abraço a todos, até semana que vem.